Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Ele salvará. Quem salvará? O bebê que nasceu. E porás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que isso significa? O que isso significa? Que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essas foram as boas novas de grande alegria que será para todo o povo. hoje com o pastor Joseph Prince. Quando o anjo Gabriel disse para Maria, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Significa que os seus pecados nunca mais te trarão para o inferno. Os seus pecados não podem te condenar mais. Seus pecados não podem abrir a porta para que coisas ruins aconteçam na sua vida. Você me escuta? Por quê? Porque esse menino nasceu para salvar. Salvar. E os pecados incluem também enfermidade e doença. Quando esse menino cresceu, Mateus 1, 2, 3, 4, fala a respeito da pessoa do rei. Mateus, que era um coletor de impostos, ele foi um traidor da sua nação. Jesus disse para ele, siga-me, e pela graça ele se tornou um discípulo de Jesus. Ele escreveu a genealogia do rei. O Evangelho de Mateus fala a respeito do rei. E o Evangelho foi escrito para Israel. E a forma como a genealogia é apresentada é muito interessante. Começa com o livro de Jesus Cristo, a geração de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Aqui não diz filho de Adão. Isso está na genealogia de Lucas. Aqui ele é filho de Davi. Jesus Cristo, filho de Davi, o filho de Abraão. Davi deu o trono. Abraão deu a terra. Para Davi, o trono foi prometido. Para Abraão, a terra foi prometida. Agora, o herdeiro legal havia chegado. E somente nele o reino de Deus seria estabelecido na terra. Somente nele o reino seria restaurado para Israel. Hoje Israel luta com muitos inimigos ao redor. O momento quando terá a verdadeira possessão da sua terra, possuir a possessão, herdar a herança, é quando Israel disser Baruch Haba Hashem Adonai. Bendito é o filho de Davi, o verdadeiro rei. Eles têm um reino sem um rei. Como você pode ter um reino sem ter um rei? Correto? Você me acompanha? O versículo seguinte diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Aleluia! Nos anos 90, eu me lembro que eu estava lendo esse versículo e pensando, eu pensava que falava de Deus assim, Deus esteja com você, vá com Deus, Deus seja com você, Deus vai ser com você, mas o que isso traz de bênção para mim? Como isso me ajuda? Deus está comigo. Assim, nos anos 90, eu estava escrevendo o meu livro Favor Imerecido, e Deus trouxe para mim a história de José, e eu perguntei, o que quer dizer Deus é comigo? E Deus trouxe a lembrança, a história de José. Isso se tornou a premissa do livro Favor Imerecido. Veja Gênesis 39. José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José. Assim ele foi vendido. Como eram vendidos naqueles dias? Eu descobri que ele foi vendido nu. Completamente nu, porque nenhum senhor, nenhum comprador de escravos queria um escravo doente ou com problemas. Assim eles despiam o pobre escravo. E o leilão começava. Assim José foi vendido a Potifar. É incrível que depois de ter sido vendido, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Ele não tinha uma conta de poupança, ele não tinha investimentos, não tinha ninguém com ele, não tinha ninguém para apoiá-lo, não tinha família, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha nada. Nu, sem nenhuma roupa, sem uma gravata.
nada. E o Senhor era com José. E foi varão próspero. Assim Deus define a prosperidade. Se o Senhor é com você, Emanuel, você é próspero. Eu disse, se o Senhor é com você, Emanuel, você é próspero. Assim, para o ouvido do judeu, quando eles escutam a profecia de Isaías sendo cumprida agora, pelo menos nesse caso, foi como Maria, quando ela escutou, trouxe grande alegria para ela, porque ela sabia o que significava Deus está com ela. Quando Deus está com você, antes de abençoar as coisas na sua vida, na sua família, nas suas possessões, você é uma pessoa próspera. A pessoa se torna próspera. Você se torna um homem próspero. Amém? Alguns pensam que dinheiro traz satisfação. Dinheiro não traz satisfação, certo? Quando J. Paul Getty, antes de ele morrer, um jornalista perguntou a ele, o que te traz felicidade? Descobriram que ele não era feliz. Ele disse, só mais 1 milhão. E no ano seguinte ele morreu. Certo? Recentemente entrevistaram o Johnny Depp. É um nome conhecido por todo mundo. Ele é famoso, ele produziu muito dinheiro, literalmente 2 bilhões para a indústria. E eles perguntaram a ele, você tem tudo o que quer, fama, fortuna, você é feliz? Ele olhou com olhos tristes, disse para o jornalista, eu estou cansado. Cansado de entrar pela porta de trás dos hotéis. Eu experimentei algo parecido na América, entrar pela cozinha e não poder entrar pelo lobby. Eu estou cansado disso, cansado de evitar pessoas, cansado de viver a vida de um fugitivo. É como se eu fosse um fugitivo. Estou sempre fugindo, correndo. Que crime cometi? Eu sou um fugitivo, eu não sou feliz. Algumas pessoas pensam que têm boa aparência, serão felizes. Não. Falo por experiência própria. Ok, eu sou só brincando com vocês. Voltando ao assunto, o Senhor era com José. A primeira coisa que Deus quer atingir é você. A bênção de Deus começa em você. Deus está preocupado com você primeiro. Antes das bênçãos de Deuteronômio 28, Deus abençoa você. A primeira bênção de Deuteronômio 28 é que Deus vai te exaltar. E essa é a nossa posição hoje. Correto? Nós somos exaltados à direita do Pai em Cristo. E as bênçãos de Deus vêm sobre nós e nos atingem. Somos abençoados em qualquer lugar, na cidade, no campo. As pessoas dizem localização, localização, localização. Deus diz não, é você. Se as bênçãos estão em você, você vai para qualquer lugar e aquele lugar será abençoado. Você vai para a cidade é abençoado. Você vai para o campo é abençoado. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que eu estou em Singapura é abençoada. Eu creio que se eu estiver nos Estados Unidos será abençoado. Eu creio realmente isso. Eu creio que onde quer que você vá, aquele lugar é abençoado. Eu sempre digo para as senhoras, se elas vão para uma boutique, a boutique vai ser abençoada. Em outras palavras, esse Deus que está conosco não está atribuindo os nossos pecados a nós. Porque se ele estivesse atribuindo os pecados a nós, ele não poderia estar conosco, porque Deus é um Deus santo, um Deus 3 vezes santo. Uma das vezes que Pedro se encontrou com Jesus, Pedro estava tentando pescar um peixe a noite inteira, era sua profissão essa. Jesus disse, lance as vossas redes para pescar. E ele disse, eu passei a noite toda pescando, não peguei nada, mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar minha rede. Jesus disse, lance as redes. Jesus esperava mais para encher o barco, por isso ele falou redes. A Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes que a rede rasgou. Não é de admirar. E quando colocaram os peixes no barco, o barco começou a afundar. Tiveram que chamar ajuda dos seus parceiros. Seus parceiros eram os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E aí ele viu que aquele que estava com ele no seu barco era o Messias, o Deus 3 vezes santo. Então ele disse, afaste de mim porque eu sou um pecador. Jesus disse, não tenha medo. Não tenha medo de quê? Não tenha medo dos peixes que pulam? Esse era um pescador. Não tenha medo de quê? Da tempestade? Não tem tempestade. Não tenha medo do quê? Não tenha medo que o seu pecado o separe de mim. Não tenha medo. De agora em diante será pescador de homens. Emanuel quer dizer Deus conosco, Ele caminha com você. Diga para os seus filhos quando forem para a escola, não tenham medo, Deus está com vocês. Eles vão dizer, Deus está comigo. O que isso quer dizer? Então hoje diga o significado. Faça anotações. O Senhor está com você significa que quando você erra, Ele não te abandona. Emanuel está com você.
se apresenta como seu herói, como a sua fortaleza. Posso ter um amém? Continuemos falando de José. Ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. Ele ainda não era o diretor executivo, ele não era o governador ainda, ele só era um escravo. E ele estava na casa, ele era próspero na casa do seu senhor, o egípcio. Você pode pensar, a não ser que eu seja o presidente, a não ser que eu seja o pastor principal, a não ser que eu seja o diretor, eu não sou bem-sucedido. Bem, o sucesso verdadeiro não está associado somente à posição que ocupam no trabalho, mas aquilo que são em Cristo. Posso ter um amém? As bênçãos estão sobre você. Esteja seguro. Se o seu patrão despreza você, está desprezando a bênção. Se sua namorada deixa você, ou seu namorado, está deixando a bênção. Eles estão certos. Leave me now, you take away the biggest part of me. Amém? É uma grande parte, a bênção. Eu não gostava dessa música, agora eu gosto. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele. Paremos aqui por um momento. Seu Senhor viu. Você pode imaginar as pessoas no mundo olhando para você. Uma coisa é ver que você prospera. Uma outra coisa é ver que o Senhor é com você. Eles podem ver, não precisa de visão espiritual. Aqui são olhos comuns e naturais. Normais, olhando no natural e vendo que o Senhor está com você. Número 1. Uma outra coisa que ele viu foi que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O Senhor fez com que tudo que ele fizesse prosperasse em sua mão. Esse Senhor nasceu. O Senhor, quando nasceu, a mesma mensagem foi dada: este é o Senhor que estará com você. Amém? Quando ele caminhou na terra, tudo que ele tocava, e eu amo isso. Você lembra do toque de Midas? Esse rei era tão avarento, dizem que o seu ouro e a sua prata não satisfazia, e ele disse, me dê poder. Ele disse para um gênio, para uma fada, eu não sei. O fato é que tudo que ele tocava virava ouro. Ele tocou as colunas e elas viraram ouro, ele tocou toda a decoração e virou tudo ouro. E finalmente a sua filha, aquela que ele amava tanto, a sua filhinha, correu para ele e a tocou e ela se tornou ouro. Você conhece a história. Isso não é bênção. A bênção é o que você toca, Deus prospera. Não é só dinheiro. As pessoas pensam que um homem próspero é alguém que tem muito dinheiro no banco, dinheiro em seu nome. Não, ele era próspero e ele estava na casa do seu senhor como escravo. Mas ele era um homem próspero. Por quê? O motivo não era por ser bonito. Não porque ele era jovem, não por ser trabalhador, não tinha nada a ver com José. O Senhor era com José. Eu disse, o Senhor era com José. Na verdade, alguns versículos depois diz que ele era formoso. Não diz que ele era formoso antes de sair da casa do seu pai. Quando ele apareceu pela primeira vez, até mesmo quando estava com seus irmãos, não diz que ele era formoso. A formosura veio quando o Senhor estava com ele. Você me escuta? Vire para o seu vizinho e diga, existe esperança para você, irmão, existe esperança para você. Voltemos ao texto. José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Ok? E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Se você está enfermo, ele toca você. O que significa que Deus prosperava a sua mão? Deus prospera tudo que Jesus toca. O enfermo é curado. Se você é leproso, ele o toca e a prosperidade significa que a lepra vai embora. Amém? Ele abençoa uma criança e a criança é destinada a reinar na vida. Amém? Ele toca os pães, ele toca um pouco e o pouco se torna muito e alimenta mais de 5.000 pessoas e 12 cestos sobram. Essa é a bênção que você precisa. Você não quer a bênção no seu trabalho, porque se você deixar o seu trabalho, onde fica a bênção? Você não quer a sua bênção na vida de alguém que te ajuda, porque se essa pessoa começa a ofender a você,
Onde está a sua bênção? Você quer a bênção sobre você? Você quer a bênção nas suas mãos? Amém, gente? Esse foi o número 1. E outra coisa é, se você olha para a história de Josafá, certo? Eu estou tentando aqui concluir. Na história de Josafá, ele estava cercado por 3 inimigos. Os exércitos do Monte Seir, de Amon e de Moabe. Todos da área da Jordânia hoje. E eles vieram contra o rei de Judá, seu nome era Josafá. No seu nome você encontra o nome de Deus, Josafá. Jafá vem de Mispá. Significa Deus julga, Deus decide. E o seu nome significa um regente que toma decisões. Aqui nós temos esse rei Josafá, ele tinha um número menor. Siga a história em Crônicas 20:17. A Bíblia diz que um profeta se levantou e pelo Espírito disse, você não vai pelejar nessa batalha. Eu não conheço o seu problema hoje, talvez seja no seu corpo, com a sua família, não sei o que é, a sua carreira, o que está trazendo problemas para você. Você não precisa lutar nessa batalha. Posicione-se, fique de pé e veja que a salvação vem do Senhor. E você sabe que a palavra salvação é o nome Jesus, correto? Diz aqui, e vede a salvação do Senhor para convosco. Isso é interessante. Salvação não é uma coisa. Salvação é uma pessoa. Não tente lutar. Não tente usar suas armas. Não tente descobrir se existem inimigos à vista. Não são as suas armas. Se posicione. Continue olhando para Jesus e Yeshua. Olhe para Ele, que está com você. Eu disse, Ele está com você. Ele está com você. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairá ao encontro, porque o Senhor será convosco. Existe algo nesse Deus que está conosco. Você vai vencer nos seus conflitos. Vencer as suas guerras. Porque Deus está com você. Não se desencoraje. Não desmaie, porque existe um exército 3 vezes maior contra Judá. São numericamente inferiores. A história nos diz que eles tinham instruções e não precisavam lutar, só se posicionar. O que você faria? Ficaria em casa? Mas o que Josafá fez? Em resposta a essa profecia, veja, versículo 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Qual o louvor? Louvai ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Rodulá Adonai, ki le olam hasdo. Louvai ao Senhor por sua graça, sua misericórdia, ki le olam hasdo. Hasdo vem da palavra hased. Sua graça dura para sempre. Em outras palavras, não precisamos fazer nada, não precisamos lutar, somente focalizar em Jesus e cantar e falar a respeito da sua graça. Durante o período em que eu estava sendo atacado por diferentes especialistas, e os ataques vieram de vários níveis, a princípio mandaram ovelhas. Não funcionou. Então mandaram especialistas. Não funcionou. Depois divulgaram CDs e tapes. Não funcionou. Todos os ataques me faziam crescer. Eu não sabia o que fazer diante de tantas pedras que lançaram sobre mim. Percebi que as pedras formavam uma ponte. E eu subi nessa ponte e fui para um lugar novo. Obrigado por todas as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Amém? Eu não tive que revidar. Somente olhei para o Senhor e Ele lutou por mim. Minha canção sempre foi, glória a Deus por sua bondade e sua graça que dura para sempre. Sua graça dura para sempre. Amém? Misericórdia aqui é a palavra graça usada em Israel hoje. Nós temos crentes lá que usam a Bíblia judaica e no Novo Testamento cada palavra graça é hased. Essa usada aqui. Louvai ao Senhor. Você notou o que diz? Eles louvaram a beleza da sua santidade. Veja a beleza da sua santidade. Algumas pessoas sempre separam a santidade da graça. Você sabe o que é a beleza da santidade? Sua graça que dura para sempre. Olhe para as Escrituras. Josafá os enviou para adorarem na beleza da santidade, cantando, louvai o Senhor por sua graça, sua hased dura para sempre. Quando você fala a respeito da graça, você canta a respeito da graça, Deus diz, você está adorando na beleza da minha santidade. Quer falar de santidade? Isso é santidade. Você me acompanha? E a Bíblia diz no versículo 22, e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas.
Contra esses 3 grupos, 3 povos, 3 países, eles foram todos derrotados e a Bíblia diz, no fim, que eles ajudaram uns aos outros a destruir-se. E quando Josafá chegou no campo de batalha, que foi depois chamado Vale da Bênção, Vale de Beraca, e passaram 3 dias saqueando o despojo. 3 dias. Chamaram então Vale da Bênção, Vale de Beraca. E aqui o que se enfatiza é que o Senhor estava com eles, o Senhor estava com eles. Quando o Senhor está conosco, é sempre para nos prosperar. Quando o anjo disse, esse menino será chamado Emanuel, olhe para esse menino, quando ele cresceu, ele andou entre os pecadores, ele caminhava entre os coletores de impostos, ele andou. Ele mudou pessoas sem se mudar. Ele transformou pessoas sem se contaminar. Ele impartiu sua justiça, sua saúde, seus milagres, suas bênçãos, seu poder, sem receber qualquer contaminação, sem receber qualquer impureza. Esse menino Deus estava com eles e ainda assim eles não foram destruídos. É como se o sol descesse e não secasse a lama. Não podemos ter as duas coisas. Você diz, eu quero lama, e todos nós viemos da lama. Certo? Barro, pastor, barro. Mas se chover, vira lama. Fomos todos feitos do barro. E alguns dizem, se Deus é real, que Ele apareça para mim agora. Se Deus aparecer, você não é mais barro. Você seca, vira pedra. É assim que você vai ficar. As pessoas vão visitar você, vão colocar flores ali. Porque o fôlego que você usa para blasfemar o seu nome foi dado por Ele. Não esqueça disso, ok? Assim, Ele é como o sol. Ninguém pode tirar o poder do sol. Mas é como se o sol se tornasse uma tocha para mostrar-nos o caminho. Veja, se você colocar uma tocha nos seus olhos, ainda brilha muito. Mas não se compara com o sol. Jesus é totalmente Deus. Mesmo em forma humana, Ele é totalmente Deus. Ele deixou de lado sua majestade. Deixou tudo por mim, mas Ele ainda é Deus. 100% Deus, 100% homem. Mas mesmo assim andou entre os pecadores. E os pecadores não foram destruídos, não foram mortos. É isso que quer dizer Deus conosco. Alguns dizem, pastor, se o Senhor está conosco e se eu sentir a sua presença, eu me preocupo porque eu não sou perfeito. Bem-vindo ao clube. Essa igreja não tem pessoas perfeitas e eu vou dar um segredo para você. Nenhuma igreja tem gente perfeita. Se essa igreja é composta de homens, ela não tem gente perfeita. Assim, aceite que Ele está conosco com as nossas imperfeições. Ele não espera que você seja perfeito para vir a você. Essa é a mensagem do Natal. O Senhor Emanuel, Ele está com você em poder. Amém? Amém, igreja? Você pode dizer, pastor, tudo isso é muito bom, mas é tudo teoria. Então, deixe-me dar-lhe um fato. Essa carta veio da América. Um irmão de West Virginia, Estados Unidos, escreveu isso. Eu era um viciado em drogas por 10 anos, injetando drogas nas minhas veias todos os dias. Mesmo sabendo que esse vício estava me destruindo, eu não queria parar o que estava fazendo. Mas 2 anos atrás, meu Pai Celestial me livrou daquele vício. Ele estava falando aqui em retrospectiva. Deus agora é seu Pai, por isso Ele pode dizer isso. Antes Ele não era. Ele me livrou do vício, me colocando numa casa de recuperação, onde fiquei lá sem poder sair, porque não tinha ninguém para me buscar. E Deus não somente me libertou do vício de drogas, mas também do vício do cigarro na mesma hora. Foi isso que aconteceu, ele disse. Enquanto eu estava naquela casa, eu escutei muitos pregadores, mas ao final eu sempre me sentia pesado. Minha mãe me dizia para escutar Joseph Prince, mas eu resisti porque pensava, como um homem de Singapura pode falar sobre a graça de Deus? Como eu estava errado. Singapura enviou, ele disse que Singapura enviou um missionário para a América. Glória a Deus! Através da pregação de Joseph Prince, encontrei descanso em entender a obra que Jesus concluiu na cruz. E hoje sou um empresário bem-sucedido no empreendimento lucrativo. Pense nisso. 2 anos antes de escrever isso, ele estava numa má situação. Somente 2 anos. Uma diferença de somente 2 anos. Certo? Deus me abençoou e hoje eu sou um artista e comecei esse empreendimento bem-sucedido. Que contraste nos anos quando eu estava no hábito da droga, sem casa e comendo lixo. Glória a Jesus. Amém.
Nas casas de recuperação estão apresentando os meus programas, glória a Deus. Igreja, o Senhor está convosco. E se está conosco, todo o poder está à nossa disposição. Mas nós pensamos, temos pecado, Ele vai fazer isso por nós? O nome de Jesus significa, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, certo? Pecados produzem pobreza. Pecado produz depressão, vícios, bem como enfermidades e finalmente a morte. Diz aqui que Ele salvará o seu povo dos seus pecados, mas no hebraico, pecados, como a palavra iniquidade, correto? Se você analisar a palavra iniquidade, avon em hebraico, a palavra iniquidade é também a palavra para a punição que vem pela iniquidade. Todas as consequências que vêm da iniquidade. Mas uma palavra somente, avon, que significa que Ele salvará o seu povo dos seus pecados, das suas enfermidades e de suas necessidades. Amém? Um testemunho mais. Vejamos, é uma mulher linda de Virgínia, Estados Unidos. Por 10 anos, ela diz, ela está falando de outra mulher. Por 10 anos eu orei por uma jovem que foi molestada quando criança e desenvolveu anorexia quando era adolescente. Ano passado, um catéter alimentar foi introduzido no seu estômago. Ela também foi colocada no lugar para pacientes cardíacos porque o seu coração está muito fraco para funcionar. Apesar dos tratamentos que ela recebeu, sua condição não melhorou e os médicos disseram que estava à beira da morte. Apesar de fragilizada, ela começou a assistir Joseph Prince e escutar as mensagens do amor de Deus e da graça. Um pouco antes do Natal, o seu catéter de alimentação caiu sozinho. E ela começou a fazer o que os médicos diziam que ela não faria jamais: comer comida sólida. Ela disse que ela ouviu a mensagem dizendo que quando seu espírito se tornasse forte, seu corpo seguiria. Isso aconteceu. Ela agora está mais forte e é capaz de ir à igreja. O pastor dela colocou para ministrar para uma família que tem uma menina que também é anoréxica. Ela agora está ministrando para pessoas que sofrem dessa doença. Ela está declarando para a menina que somente a graça de Deus pode salvá-la. Aleluia! Amém! No próximo programa. Precisamos entender a verdade do Natal. Ele salvará seu povo. Você não pode dizer Deus é misericordioso, nem precisamos de Jesus. Não, Jesus tem que estar no barco. Jesus tem que estar com você. Você me escuta? Ele tem que estar com você. Assim hoje, mesmo quando fracassamos, quando pecamos, o Senhor está conosco. Ele nunca nos deixa e nem nos abandona. É assim que sabemos que Ele nos ama. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.